Queridos, vamos ficar de pé e continuar adorando o nome do Senhor Jesus.
sei que eu preciso ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Senhor, eu sei que eu preciso ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Todo o coração eu me entrego, olhando pro alvo. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar, Senhor. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar, Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que necessito buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. De todo o coração eu me entrego, olhando pro alvo. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar, Senhor. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar. Igreja, Senhor, Senhor. Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor, o que eu quero é te louvar. Senhor, em teus pés eu quero me prostrar e te adorar, Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração.
solidão vai estragar, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, neste sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Tua graça me basta. Vamos, igreja. Aperfeiçoa-me, molde o coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, Senhor. Sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Tua graça me basta. Meus irmãos, neste tempo, eu quero crer que nós temos a necessidade de orar por dois temas. O primeiro deles, nós temos feito isso aqui ininterruptamente. Nós temos orado pela cidade do Rio de Janeiro. Nós acreditamos que essa cidade é do Senhor, que Deus tem um plano para essa cidade e ele vai acontecer. Mas temos aprendido nas mensagens de domingo que os filhos de Deus precisam se manifestar. E segundo, este é um tempo em que precisamos orar muito pelas famílias. E quero crer que existam alguns temas dentro das casas, que às vezes nós não sabemos e nunca saberemos, que impedem as pessoas de se tornarem convictas naquilo que é o projeto de Deus para o seu povo. E são esses dois temas que nós vamos colocar diante do Senhor agora. A cidade do Rio de Janeiro, famílias. Famílias que estão hoje precisando da visitação do Senhor. Eu quero chamar duas pessoas aqui para nos dirigirem nesse período de oração. Quero pedir o Manuel. Hoje de manhã ele teve um compromisso, nós oramos pelos homens, mas vamos orar agora pelas famílias. E quero chamar o Marcos, né, para vir aqui e nos dirigir. Com esses dois irmãos nós oraremos. E esses são os temas. Aí na sua individualidade, você deve ter alguma experiência. Alguém que já deve ter dito para você assim, olha, preciso de oração. E eu imagino que hoje nós temos uma necessidade muito ampla de oração pelo Rio de Janeiro e pelas famílias, onde quer que elas se encontrem nesta hora. Oremos. Senhor, obrigado porque podemos estar na Tua casa em proteção, guiados pelo Santo Espírito, Senhor. Obrigado porque sabemos que de Ti vem todas as coisas, Senhor. Nesse momento levantamos um clamor em nome de Jesus, ó Pai, para que nós, enquanto líderes, enquanto homens que guiamos as nossas famílias, Senhor, possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, Senhor.
Possamos conduzir os nossos lares, ó Pai, com dependência, temor e tremor diante do Teu nome e do Teu poder, Senhor. Que possamos manifestar a glória de Deus através do nosso envolvimento nos ministérios, para que almas e a nossa família sejam dedicadas à Tua casa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais, ó Pai, te buscarmos ardentemente, para que o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir, sejam motivos de honra e glória em nome de Jesus, Senhor. Que essa manifestação dessa glória possa atingir, mover e movimentar milhões de pessoas, Senhor. Mas a começar em mim, Senhor. Que eu possa ter humildade, me quebrantar diante de Ti. Refaz em mim, ó Pai, como um vaso novo, para que nós, enquanto unidade, enquanto igreja de Cristo, possamos expressar essa glória de Deus, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Senhor, cada família da Tua igreja. Obrigado por essa igreja, Senhor, que aqui está, que a Tua palavra diz que a Tua igreja é sal da terra, luz do mundo, coluna, Senhor, é baluarte da verdade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, a cada família, Senhor, da Tua igreja, a cada família que aqui está, se colocar diante do Senhor, se submetendo à Tua palavra, Senhor, à direção da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, que não falhe, Senhor, no seu compromisso contigo, no seu compromisso com a Tua igreja, para sustentar essa obra, Senhor, para ser colaboradora do Senhor aqui na terra. Nós estamos na terra, Senhor, precisamos, Senhor, estar lutando porque os desafios são muito grandes. Conforme o pastor falou, nós temos, Senhor, a nossa cidade como desafio. Tem misericórdia da nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia dos nossos governantes. A Tua palavra nos ensina a orarmos pela cidade para que na paz da cidade o Teu povo tenha paz. Que nós estejamos, Senhor, nos colocando lado a lado, orando, Senhor, pelos nossos governantes, sustentando, Senhor, espiritualmente, Senhor, também as nossas casas, Senhor. Que cada homem, Senhor, que cada mulher, cada pai e mãe de família não esteja, Senhor, sendo negligente, mas esteja, Senhor, assumindo essa tarefa que é nossa. Perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa negligência, mas ajuda-nos, Senhor, a tomarmos posição, juntamente com esta igreja, Senhor, sendo luz, sendo sal, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queremos que o Espírito de Deus esteja movendo as pessoas e as vidas. Quem sabe, neste tempo aí de distração, não é ruim, mas não pode ser prioridade, não é isso? Na vida de muitos. E infelizmente, às vezes, na vida de muitos. Que seja um tempo de nós tomarmos posição, como foi dito aqui. E que Deus esteja realizando um trabalho na vida, na experiência das nossas famílias. Esta é a nossa oração diariamente. Queria que você prestasse atenção na leitura do texto do Salmo 116, eu li de manhã, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E o salmista diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença do meu povo, na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ele falou que precisa fazer na presença do povo do Senhor, e esse povo do Senhor é também o seu povo. Se eu fosse perguntar aqui, em termos de família, quantas pessoas teriam uma bênção para contar desse mês de junho? Eu penso que nós teríamos muitas. Foi a nossa experiência aqui, temos ouvido isso nas nossas células, temos ouvido isso nos ministérios. E, evidentemente, isso pressupõe que quando nós estamos recebendo de Deus, nós estamos com o nosso coração agradecido. Foi o texto que lemos aqui agora. Aí o salmista diz assim: o que é que eu posso fazer? Eu posso pagar os meus votos. Não sei se você fez algum no mês de junho, não é? Lá no iniciozinho do mês. Não sei.
Não sei se hoje é uma prática do povo de Deus fazer votos. Antigamente existiam os votos religiosos, mas fazer voto diante do Senhor é sempre um tema de crescimento espiritual. Eu quero ser mais participativo no ministério. É um voto. Eu quero ser uma pessoa mais integrada nos ministérios. É um voto. Quero contribuir mais para a obra da igreja. É um voto. E o salmista diz, eu vou fazer isso na presença de todo o meu povo. Nesse último domingo do mês, nós sempre damos essa ênfase. O que você tem para agradecer? O que você teve de bênção na sua vida, na sua família? E que você pode dizer como salmista, eu quero oferecer sacrifício de louvor e vou fazer isso na presença de todo o meu povo. O momento das ofertas é esse momento. A igreja tem o seu trabalho, o seu ministério, que não é pequeno. E o objetivo maior do ministério é alcançar pessoas, é abençoar vidas, é resgatar pessoas. Nós temos tido aqui, nesse trimestre das células, aquele tema ali, ó, servir, amar, mentorear, unificar. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso como igreja, vamos fazer isso como famílias, vamos fazer isso como soldados do exército de Jesus Cristo. Como é que nós estamos diante desse grande desafio? Se você não fez nenhuma oferta no mês de junho, chegou a sua hora. Se você de repente está tendo dificuldade de entregar o dízimo, faça um compromisso hoje. Seja uma dificuldade emocional, real, trabalhista, espiritual, faça esse compromisso hoje. Permita que o Espírito de Deus trabalhe agora na sua história, na sua vida. Vamos dedicar diante do Senhor os dízimos e as ofertas. Dentro do que foi colocado para nós aqui, projeto SAMU, existe uma palavra que não pode faltar, né? Que está ali,
que é o amar. A letra dessa canção diz que o amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. É o que diz a letra desta canção. E comigo aqui, para fazer o dueto comigo, está o meu irmão em Cristo. Meu irmão 2 vezes. Tá? Pastor Josemir. Pastor da Igreja Batista de Lauro de Freitas, em Tinga. É um prazer estar com ele aqui. E é uma bênção, né? Como o pastor diz, né? Que essa igreja seja a sua casa. Amém? Armas do mal, levante a bandeira do amor, que este vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo, e num piscar de olhos, Jesus toma a frente tua vida. A vitória, águas passadas não movem moinhos, seus pecados Deus esqueceu. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo, e num piscar de olhos, Jesus toma a frente em sua vida. O amor nunca perde, Jesus, o amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus.
Como nós costumamos dizer, bênção pura, né? Família de muito talento. Hoje nós temos aqui de manhã e à noite recebido inspiração de muitas maneiras. Nosso Deus, de fato, é um Deus que nunca dorme e, consequentemente, sempre tem algo novo para o seu povo. O texto desta noite está no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Quem está fazendo a leitura bíblica anual, campanha de leitura, nós passamos por esse texto na sexta-feira. Quem está fazendo a campanha da leitura aqui? Tem uma galera aí que não ouviu. Quem está fazendo a campanha da leitura aqui? Tem um tanto de gente que não está fazendo, hein? Precisamos de um despertamento urgentemente, né? Então, depois da celebração, pega ali em cima da mesa na frente lá, a cartela e começa a fazer, começa de hoje, né? Uma campanha sensacional. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Você quer receber uma visita dessa na sua casa? Você está doente lá com... Precisa nem ser de morte, não. Basta ser uma dengue, chikungunya, né? Está todo torto lá em cima da cama e alguém vem e diz só, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Foi o que Isaías falou para Ezequias. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O tema desta noite é o que fazer com a bênção. Eu tenho observado ao longo do meu trabalho de pastor que as pessoas têm uma busca, às vezes, pela bênção. As pessoas estão precisando de emprego, estão precisando de organização de vida, consertar relacionamentos, casa própria, dinheiro, filhos, melhorar a sua condição emocional, subir no emprego, alcançar uma carreira melhor, passar em concursos, em provas, e aí elas começam a buscar. E elas envolvem as pessoas, envolvem a igreja, ou as igrejas, onde quer que elas se encontrem. Daí a pouco, a bênção pode vir. E o que fazer com a bênção? Na minha observação, eu tenho visto que quando a pessoa se apropria da bênção, ela esquece que toda bênção tem um propósito. Ou seja, você tem os passos posteriores. Você tem os passos subsequentes. Deus não deu uma bênção ou não nos dá uma bênção, qualquer que seja, para que nós simplesmente tenhamos a bênção. Qual foi a bênção que você recebeu? Ou nos últimos dias? Ou ao longo da sua história? E que você hoje, a partir da pergunta que nós vamos colocar aqui, você vai descobrir e dizer assim, espera aí, eu não dei os passos subsequentes. Eu vejo na Bíblia
pelo menos 3 momentos muito interessantes sobre receber bênçãos e o que fazer com elas. O primeiro deles, não pela ordem, depois nós vamos voltar ao texto de Ezequias. O primeiro deles é aquela história do jovem rico. Uma história real que Jesus viveu, não foi uma parábola. Jesus estava andando pelas ruas e encontrou um jovem, e a Bíblia diz que ele era rico. E esse jovem pergunta assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe deu uma resposta prática: tens os mandamentos, guarda-os. E ele responde de uma forma que muitos nesta noite não teriam condições de responder. Ele vem e diz assim: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Olha que resposta bonita, não é? Ele estava em dia com a sua religião, com a sua fé. Ele tinha condições de dizer diante de Jesus que ele estava bem com a observância da lei. E Jesus disse: olha, mas falta-te uma coisa. Já que você recebeu tantos bens de Deus, vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Aí diz o texto que ele saiu cabisbaixo, pesaroso, decepcionado, frustrado, porque ele tinha muitas propriedades. E ele não queria abrir mão desse sentimento de ter. Ele não queria abrir mão do sentimento de ser grande, de ser admirado pela sociedade de seu tempo como uma pessoa rica, próspera, ainda na juventude. Foi nesse contexto que Jesus diz assim: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. O rico não entra no reino, não é porque é rico, entenda bem. A riqueza nunca foi condenada na Bíblia. Ser rico não é problema. A riqueza é até um lado da bênção de prosperidade sobre a vida do ser humano, vinda de Deus. A Bíblia diz que todos os grandes homens da Bíblia foram ricos, não é verdade? Abraão era rico. Jacó era rico. Davi, Salomão, todos esses homens, Jó, eram ricos, mas todos eles eram pessoas consagradas no reino. O primeiro exemplo é este aí do jovem rico. Ele não sabia o que fazer com a bênção. O segundo, para mim, é um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, diz o texto, nós sabemos muito bem essa história, que ele era um oficial do Império Romano, um fiscal. Ao longo da história, o fiscal da Receita Federal sempre foi uma figura questionável, não é? Não estou dizendo que todos eles são corruptos, não é isso que eu estou dizendo, mas sempre foi uma figura que ninguém quer muito papo com ele. Até hoje, não é? Quando você recebe a notificação da Receita para prestar contas do seu imposto de renda, você treme, mesmo sabendo que está tudo em ordem, porque significa problemas. E Zaqueu resolve ter um encontro com Jesus diante de todo aquele cenário de críticas, de dúvidas sobre a sua integridade. Jesus vai à casa de Zaqueu, e Zaqueu se levanta lá no meio da reunião e diz assim: olha, eu quero fazer um compromisso público aqui. E Zaqueu diz assim: se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. Você conhece alguém que faz isso? Às vezes a pessoa não quer pagar a própria conta. Quanto mais agora pagar 4 vezes mais. E Jesus diz assim para o público que estava ali: este também é filho de Abraão. Não é? Zaqueu entra para a história como um homem que até aquele momento não sabia o que fazer com a bênção. Mas agora ele se dispõe a repartir 4 vezes mais. O terceiro é o rei Ezequias.
Ezequias é um nome que vai reinar em Jerusalém. Nós sabemos que o reino, o reino do povo de Deus, no Antigo Testamento foi dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. Ezequias é do reino de Judá. E ele está vivendo numa cidade onde, até hoje, recentemente, o governo dos Estados Unidos disse assim, a capital de Israel é Jerusalém. E deu uma polêmica, não foi isso? Vou tirar o consulado americano de Tel Aviv e colocar em Jerusalém. Quase tivemos a Terceira Guerra Mundial. Porque ele disse assim, olha, eu reconheço Jerusalém. Era onde Ezequias estava. E diz o texto bíblico que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começa a reinar, ele promove uma reforma religiosa, ele acaba com a idolatria e com o paganismo em Jerusalém. E diz o texto que a autoridade de Ezequias cresceu diante do Senhor. E quando ele está ali, ainda jovem, mas um excelente rei, e no auge do seu reinado, diz o texto que ele ficou enfermo de morte. Eu fico pensando como que Deus trabalha nas nossas histórias. Você vê às vezes as pessoas, nós que lidamos com os missionários que estão lá nos campos, em trabalhos tão difíceis, e eles dão a vida lá e fazem projetos. Via de regra, os missionários terminam seus ministérios doentes. Como é que pode? Pastores que labutam no reino, que dão a vida no reino, que trabalham, que formam equipes, que sustentam ministérios, que dão a sua colaboração intelectual em tudo quanto é tipo de ambiente, e às vezes terminam as suas carreiras em situações muito delicadas. A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Né? Uma tradição católica, nós não temos essa confirmação. Estevão morre apedrejado. Paulo está preso lá no Império Romano, em Roma, na prisão romana. E agora um rei prudente, um rei bom, um rei fiel a Deus, o prêmio do seu reinado é uma doença fatal. Para pensar. Nos dias de hoje, você está aí vivendo a sua vida, o que é que você ia ouvir? Você ia ouvir a pessoa chegar para você e dizer assim, que Deus é esse? De que adiantou você ser tão fiel? Você se deu, você se entregou. Agregado a isso, nós ainda temos essa dinâmica de problemas que vem sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas em particular, os problemas emocionais que nós não damos conta deles. Pensa em todas essas realidades. E aí o que faz o rei? O rei vai dizer assim, olha, eu preciso de um milagre. Mas ele recebe uma visita de um profeta que a gente leu aí no verso de número 1. Profeta Isaías, filho de Amós. O profeta vai lá para piorar a situação. Vem e diz assim, olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Eu nunca queria receber uma visita dessa. Eu tenho dito aqui que às vezes você está com um problema tão simples, e chega aquela pessoa e fala, né? Nem precisa dizer uma profecia dessas. Mas só de dizer assim, olha, eu tive um parente que morreu dessa doença aí,
você já fica apavorado, né? Já viu visita assim? Quando eu comecei o meu pastorado lá na igreja do Meia, chegou uma família e chegou com uma filha doente. E eles disseram assim para mim, uma doença muito difícil. Ela tinha feridas da cabeça à ponta do dedão do pé. Bebê. E essa família chegou e o casal disse assim para mim, pastor, vá visitar a nossa filha. E essa menina estava internada no antigo Hospital dos Servidores. Eu fui lá, cheguei lá, como é que você encontra um bebê todo amarrado? Cheio de feridas. E o casal muito machucado. Sabe por quê? Porque um desses mensageiros foi à casa daquele casal e disse assim, sabe o que é isso? Isso chama-se pecado. Isso chama-se pecado. Vocês precisam confessar diante de Deus o pecado encoberto. Eu tenho muito receio desse tipo de palavra. É claro que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos curados. Há pessoas que já receberam o perdão dos pecados, mas não recebeu o quê? A cura. Tem muita gente enferma dentro de igreja, sabe por quê? Porque falta confissão. Mas nem todos os problemas que temos é fruto de pecado. Nem todos. E eu preciso ter consciência de que os meus problemas têm uma origem. Eu posso ter problemas que são resultados de pecados. E eu posso ter problemas que são resultados de acidentes, de descuido, de percurso da vida, de problemas da natureza. Enfim, eu preciso ter esse discernimento. Aquele casal andou comigo muitos anos. A menina está viva, está muito bem hoje. Ela desenvolveu, sim, uma dificuldade emocional, mas dentro daquilo que era o meu papel pastoral, eu só fiz uma pergunta para eles. Você acha que esse mensageiro tinha razão? Ele disse assim, não tinha. Aí nós ficamos com o nosso coração em paz. A minha pergunta foi outra. Não é? A minha pergunta era se de repente o que eles ouviram, se tinha procedência. E eles disseram, não tem. Então eu preciso descansar em Deus. Ezequias vira o rosto para a parede na cama. O texto diz que ele chorou muitíssimo diante de Deus. Esta é uma realidade que eu imagino que aconteça diariamente nas casas dos cristãos. Sabe aquela madrugada que você acorda com seu coração apertado e que você tem vontade de chorar. Você quer expor a sua vida diante de Deus. Às vezes você tem problemas muito sérios e às vezes você tem aqueles problemas que você está carregando porque você sente uma responsabilidade por alguém, pelos seus filhos, maridos, mulheres, ministérios. Você se sente responsável e o peso está sobre os seus ombros. E não deixa de ser uma realidade de Deus para você. Sabe qual é o grande peso quando nós queremos mentorear pessoas, não é isso? E nós nos deparamos com pessoas que estão com problemas tão sérios, tão graves, nós ouvimos e não podemos criticar a pessoa. Ao mesmo tempo, não podemos assinar embaixo dos erros delas. E temos que ajudar na cura dessas pessoas e na libertação delas. E carregamos um peso. Choramos pelas pessoas. Ezequias chora e
diante de Deus, ele diz assim: Senhor, eu andei diante de ti com o coração perfeito. Quantas pessoas podem dizer isso diante de Deus? Quantas? Na hora do problema, na hora que você é acusado, na hora que você tem uma crítica pesada sobre você, na hora que uma doença vem, que uma enfermidade vem, que te joga na cama, que te derruba lá, e você diz assim: Senhor, eu andei diante de ti com o coração perfeito. Quantos? Você sabe que é um número muito pequeno. E ele diz assim: eu te servi em verdade. Ele não era uma pessoa mentirosa. Ele não tinha paradoxos na sua fé. Não era uma pessoa ambígua. Aquela pessoa que vai, mas não vai. Não é? Eu estou, mas não estou. Estou dentro. Cadê você? Estou fora. Ezequias vem e diz assim: eu estou dentro. Estive o tempo todo dentro. E por último ele diz na sua oração, essa oração é fantástica, mas é a pessoa que pode fazer, não é todo mundo. Ele diz assim: e fiz o que era reto aos teus olhos. É um padrão. Nós estamos falando de ter homens de honra, não é? Mulheres que têm vida. Está aqui o currículo. O currículo está aí. Anda diante de Deus com o seu coração perfeito. Faz o que é reto diante do Senhor e sirva a Deus com verdade. E você vai ter essa autoridade que Ezequias tinha. E aí diz o versículo número 3, e chorou Ezequias muitíssimo. O profeta saiu do palácio. Quando ele estava lá na escadaria do palácio, diz a Bíblia que a voz do Senhor veio e disse assim: volta lá. E diz a Ezequias que eu vou curar a doença dele. Agora a gente vai entrar no projeto dessa noite aqui. O que você vai fazer quando você recebe a bênção que você tanto precisa? Qual era a bênção que você tanto esperava? Qual foi a sua maior busca? Onde você gastou o seu maior tempo, os seus maiores recursos? E aí o profeta volta e diz: olha, tem uma notícia boa para você. Há alguns minutos eu disse que você ia morrer. Mas agora você vai viver. Né? E o profeta vem e traz duas notícias muito boas. Duas bênçãos que Ezequias não teria condições de ter sozinho. Diz aí o texto: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te sararei, diz o Senhor. Se você já esteve enfermo, infelizmente, quando alguma coisa dá errada, me desculpem aqui, pessoas da área de saúde, né? Não estou dizendo que é o caso de vocês que trabalham com saúde, mas os médicos têm dois comportamentos. Quando as coisas dão certo, eles dizem assim: olha, foi um sucesso, a medicina estava certa. E quando a coisa dá errado, eles vêm e dizem assim: não tinha jeito. Não é? É igual banda quando canta, né? Quando canta, diz assim: o som estava muito ruim. Nunca as pessoas dizem assim: o guitarrista tocou mal, o cantor cantou mal, né? O tecladista tocou mal. A gente sempre diz assim: o som estava ruim, viu? Então, vocês se preparem, vai cair sobre vocês. E quando canta muito bem, esquecem do som e dizem assim: nós cantamos muito bem. Né? Foi um sucesso. Agora, Deus vem e diz assim: eu te sararei. Quem sara as nossas enfermidades é o Senhor. Quem nos liberta é o Senhor. Quem nos põe de pé, diz o texto, é o Senhor. Vamos aqui no texto. E daqui a 3 dias você estará lá no santuário adorando. E agora veio o prêmio que Ezequias não esperava. Verso de número 6.
e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu te livrarei. Olha que coisa interessante. Ezequias não seria derrotado pelo terrível exército da Síria, e teria agora mais 15 anos de vida, quando tinha alguns minutos atrás a notícia de que morreria. Duas bênçãos que ele jamais conquistaria com o seu poder. Mas o problema é, e agora o que fazer com a bênção? O que você tem feito com a bênção que você recebeu? Aí eu vejo, às vezes as pessoas recebem a bênção e elas somem. Elas desaparecem. Elas esquecem a igreja. Elas esquecem a célula. Elas esquecem o pastor. Elas esquecem o dinheiro, os dízimos. Elas esquecem o ministério. Elas agora não precisam de mais nada. Eu recebi o que eu procurava. Foi o que aconteceu com o rei. Sabe o que foi que ele fez? Nós não temos como ler o texto todo, porque ele é um texto grande, mas aqui na minha Bíblia tem uma divisão assim textual, e no verso 12 diz o texto que naquele tempo o rei da Babilônia enviou mensageiros e cartas para Ezequias. E o que fez o rei? Ele recebeu os mensageiros e saiu mostrando tudo que ele tinha de riqueza, de poder. Acho que o coração dele agora ficou vaidoso. E ele disse assim, olha, eu quero expor para vocês o que é o meu reino. O templo, os tesouros, o exército. E o profeta volta e diz assim, você recebeu uns mensageiros aqui? Recebi. E o que eles queriam? Eles trouxeram umas cartas da Babilônia. Aí o profeta vai dizer o primeiro erro de Ezequias depois da bênção. Ele vai dizer, sabe o que você fez? Você cavou a invasão da Babilônia no reino. Você expôs a bênção que Deus lhe deu. O seu coração foi tomado por outro sentimento. O pior, sabe o que é? O profeta ainda disse para o rei, disse assim, mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você. A Babilônia vai invadir esse reino, mas não será nos seus dias. Aí veio o segundo erro de Ezequias. Ele disse assim, graças a Deus, eu estou livre desse problema. Ele não se preocupou com o povo de Deus. Ele não estava nem aí, já que eu não vou sofrer isso na minha pele. Então, que o tempo passe e aconteça o que acontecer. Ele foi irresponsável para com o povo amado do Senhor. Quero dizer para você, com isso eu quero fazer a minha aplicação hoje aqui assim. O modo de Deus agir. Você está pedindo uma bênção ou já recebeu? Primeira lição desta noite é, Deus quer ver a sua perseverança. Os que estão vendo na internet ou verão depois, é para vocês também. De repente o que você tem recebido, você está aí na sua casa, confortavelmente, no seu trabalho, dentro do seu ambiente, recebeu bênçãos e está sem saber o que fazer com elas, ou sabe o que fazer e não está fazendo. Deus quer ver a sua perseverança. Ezequias não perseverou. Ele vacilou depois que a bênção chegou. Segunda lição. A bênção pode vir em meio à provação. Deus provou o rei. Aí você diz assim, pastor, mas aquela doença que o rei sofreu, foi Deus quem mandou? Não sei se Deus mandou. Mas eu só sei que tudo que acontece na nossa vida, o que é que diz o texto? Está debaixo da permissão de Deus. Não existe um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que Deus saiba.
Não existe um único problema, um tema da sua vida, da sua história. Você pode ter o seu descuido, mas Deus não dorme, foi cantado aqui. E na sua onisciência, Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Inclusive, Ele vai saber como é que nós nos comportamos no tempo da provação. O que eu mais vejo no tempo da provação é a pessoa murmurar. O povo de Deus tem um hábito. Queria sugerir que as psicólogas e psicólogos que estão aqui pudessem preparar uma mensagem e dizer, pastor, eu preparei a mensagem, me deixa pregar. Né? Sabe sobre o quê? Já viu que quando o povo de Deus tem problema, quer voltar? O povo saiu do Egito. Acabou a água, eu quero voltar para o Egito. Não, vamos em frente, acabou a comida, eu quero voltar para o Egito. O que significa isso? Não é? Os nossos filhos precisam ver que nós não mudamos os nossos planos por causa de problemas. Nós enfrentamos os problemas, porque a sua bênção pode vir em meio a uma grande provação. Se você está passando por uma provação hoje, espera pela bênção. Amém? Qualquer que seja. É fácil de dizer? Não. É fácil de viver? Piorou. É fácil de acreditar? É simplesmente desafiador. Mas é a segunda lição que eu quero deixar aqui para você hoje. Se você estiver passando hoje por uma provação, lembra do rei Ezequias. A bênção chegou quando ele estava em estado terminal. E ainda com a belíssima visita do profeta, você vai morrer. Né? Por último, Deus espera pelo seu compromisso. O rei se levantou da cama e foi viver os 15 anos seguintes, sem se preocupar com a bênção que recebeu. Sabe o que foi que aconteceu? Ele morreu e o seu filho Manassés reinou em seu lugar. E trouxe muitas dores ao povo de Deus, porque ele foi inconsequente. Que bênção você recebeu? E o que você está fazendo com a bênção a partir de então? Eu espero que o nosso povo seja ricamente abençoado. Que a prosperidade venha sobre a nossa igreja. Nós temos orado muito por isso. O Senhor abre portas de emprego para as pessoas. Manda dinheiro para dentro da casa das pessoas. Eu oro assim. É verdade. Quem vai mandar dinheiro para a sua vida não é o diabo. O diabo pode mandar os mensageiros de distração, os mensageiros de contratempo, os mensageiros de desfocar o seu interesse. Mas quem vai mandar a prosperidade é o Senhor. A Bíblia diz que a pessoa plantada junto às águas dá o seu fruto na estação própria e tudo o que faz prospera. Eu peço que Deus mande saúde para as nossas famílias, para os membros da nossa igreja. Tem muita gente que vira e mexe assim, eu estou doente. Não vim ao culto porque eu estou com um problema. As pessoas têm doenças, mas existe um momento que nós temos que orar enquanto igreja para que esse tema da doença deixe o nosso arraial. Não é verdade? É verdade. Qual é um cântico que nós gostamos tanto de cantar? Dizer assim, olha, tu és o Deus que cura todas as doenças. Tem que curar todas. É isso que nós cremos. O que você vai fazer com a bênção que você procura? E o que tem feito com as que já recebeu diante de Deus?
é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes encontrar. És o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar,
o que você tem feito com a bênção ou com as bênçãos que recebeu. E o que pretende fazer com aquilo que você tem pedido diante do Senhor e crê que Ele vai lhe conceder. Que seja nesta noite um tempo de dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu recebi tantas bênçãos e não andei diante do Senhor. Murmurei na hora da provação, abri mão na hora dos problemas, mas eu quero assumir um compromisso. Disse Zaqueu: eu pago 4 vezes mais se eu defraudei alguém. E foi aprovado por Jesus Cristo naquela noite. Vamos orar. Vamos pedir que a mão de Deus esteja sobre nós. Senhor, nesta noite, nós lemos a Tua palavra e queremos que ela esteja guardada em nosso coração. Pedimos perdão aqui enquanto igreja por aquilo que recebemos e fizemos a retenção de maneira tão ignorante para nós mesmos. E não colaboramos para a expansão do Teu reino com a bênção que veio do Senhor. Bênção na família, bênção de dinheiro, bênção de prosperidade, bênção da cura. Mas queremos assumir um compromisso, como fez Ana quando recebeu aquele filho. Queremos colocar a bênção diante do Senhor. Tudo é do Senhor, é assim que nós queremos viver. Leva-nos em paz para os nossos lares nesta noite, certos de que a Tua bênção nos acompanha e nós estamos seguros no Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Faça uma decisão hoje. Permita que Deus seja o Senhor e que a bênção que Ele lhe concedeu ou venha lhe conceder seja usada para o crescimento do reino e abençoar muitas e muitas pessoas, as quais você vai encontrar pelo seu caminho. É bem melhor eu caminhar contigo, meu irmão. É bem melhor meu caminhar com você, meu querido irmão. Somos membros de um só corpo. O amar e perdoar. O amar e o perdoar tem que estar no coração. Seguindo cabeça é Cristo. Somos todos um. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. É bem melhor meu caminhar. É bem melhor meu caminhar com você, meu querido irmão. Somos os membros de um só corpo. O amar e o perdoar tem de estar no coração. Segundo cabeça que é Cristo. Somos todos um. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor. Somos todos um só corpo do Senhor. Somos todos unidos pelo seu amor.
tornou